Irmãos, vamos dar início então ao segundo dia, né? Essa conferência Forjados para Servir. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos dar graça. Senhor, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade. Entregamos as nossas vidas diante do teu altar, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Nos derramamos diante da tua presença, Jesus. Receba a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, diante de ti. Aleluia, aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Venha ver o que há dentro de nós, para que seja curado por ti. Venha ver o que há dentro de nós, ó Pai amado, para que nós possamos alcançar a cura em ti. Que o nosso espírito, alma e corpo estejam totalmente curados diante da tua presença. E é isso que nós viemos buscar aqui, Senhor, neste lugar. Deus, que nada possa impedir o teu agir na nossa vida. Nós precisamos de ti. E nós, ó Pai amado, estamos aqui para declarar isso, que nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Venha passar com as tuas águas sobre nós, assim como nós oramos na primeira parte, Senhor, dessa conferência, que as suas águas estejam passando sobre nós, para que nós possamos, ó Pai amado, sentir também o refrescor da tua presença, o refrigério, ó Pai amado, em meio às lutas, para que nós possamos a cada dia mais, Senhor, estabelecer um nível maior de intimidade contigo. Quebra as fortalezas que nós criamos. Nos ajude, ó Pai amado, a quebrar essas fortalezas que muitas das vezes nos impedem, ó Pai amado, de ter uma comunhão plena contigo. Para que o teu nome seja glorificado em nós. Seja exaltado, Senhor. Seja magnificado em nossas vidas. Te adoramos, te bendizemos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Irmãos, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de vocês. Agradecer também ao pastor Sebastião, que abriu as portas aqui da igreja Ministério Unção, Palavra e Vida, para que nós fizéssemos essa conferência. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, Deus vai falar às nossas vidas. E eu creio que esse é um tempo que o Senhor tem levantado profetas para falar aquilo que precisa ser ouvido para essa geração. Ontem nós estávamos falando um pouquinho a respeito do profeta Elias, e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre ele, não só sobre ele, mas o que nós passamos nos nossos dias, que nós precisamos melhorar, para que possamos viver uma vida plena no nosso ministério. O que nos moveu a ter essa iniciativa? É o fato de que nós temos visto muitos obreiros aplicados, obreiros bons, obreiros que trabalham na obra, desistindo da obra. Tem muita gente que tem se cansado no meio do caminho, e às vezes, como eu falei ontem, as pessoas colocam a seguinte expressão: essa aqui é a obra de Deus, e já que é a obra de Deus, vou dar meu sangue por ela. E às vezes a gente dá o nosso sangue solitários, de forma em que você olha para um lado, olha para o outro, vê colegas, mas não vê amigos.
olhar para um lado, olhar para o outro, e muitas das vezes você não tem como colocar a sua cabeça no ombro e chorar. Não tem uma pessoa de confiança para estar junto contigo. E nós vimos que Elias estava tão só, que na sua fuga ele deixou o seu servo no meio do caminho. E a palavra de Deus diz que ele foi solitário, sozinho pelo meio do caminho. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não quer ninguém solitário no meio do caminho. Deus não quer ninguém sozinho no meio do caminho. Nós abordamos o tema, a expressão que nós já ouvimos falar: sofra o obreiro, mas não sofra a obra. E nós internalizamos isso e vivemos essa prática, sofrendo, chorando, para que essa pseudo obra de Deus não seja machucada. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: Deus não te quer pela metade, Deus te quer por inteiro na obra dele. Deus não quer ninguém doente na sua obra. Deus quer pessoas curadas, para que cure também outras pessoas. Às vezes nosso coração está aflito, doente, mas nós estamos ali persistindo, falando: não, eu estou na obra. E tem momentos que é o momento que Deus fala: para tudo. Ah, mas o meu pastor vai ficar triste comigo. O problema é dele, para tudo. Ah, mas a obra vai sofrer. Não vai nada, porque tem muita gente ainda para fazer a obra. Para tudo. Deus, o próprio Deus fez com que Elias parasse no ribeiro para protegê-lo, e nesse ribeiro tinha abastecimento de água para Elias, e os corvos todos os dias traziam carne. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem cuidado de nós. E muitas das vezes, sabe qual é o problema, irmãos? Nós dispensamos o cuidado de Deus. Ah, Deus, tá bom, o Senhor está me dando, mas deixa eu continuar. E Deus está falando: para um pouquinho. Para, que eu quero falar contigo, deixa eu cuidar de você. Deus quer cuidar de nós, irmãos, porque Ele é Pai. Ele não é só o Deus que faz grandes coisas. Ele é o Pai que quer um relacionamento conosco. É um Pai que se inclina para ouvir a nossa voz. Então nós estivemos falando um pouquinho sobre isso ontem. E hoje eu quero continuar esse texto e falar mais um pouquinho. Compartilhar um pouquinho com os irmãos. Se você puder, abra em primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 8. Primeiro Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu, presta atenção no que Elias respondeu, irmãos: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada.
e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Diante destas palavras, Deus disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: novamente, irmãos, olha, sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Níci, ungirás rei de Israel. Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Beolá, ungirás para ser em teu lugar profeta. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Amém, irmão? Só até aí. Olha só o que acontece com Elias. Primeiro nós tratamos de um Elias que estava sobrecarregado, fragilizado, que foi para um pé de zimbro, um arbusto, e ficou ali totalmente exposto à solidão. Ele estava exposto à angústia, ao sofrimento, mas até então ele não tinha falado com o Senhor que estava dentro dele. Aparece um anjo e dá a ele pão quente. Mais uma vez o Senhor alimenta. O Senhor, Ele tem o prazer de nos alimentar, e hoje você está aqui se alimentando da palavra, amém? Se o pão que você receber nessa tarde é quente, então coma desse pão. Porque é esse pão que vai fazer com que você se levante, caminhe ainda alguns dias e fortaleça a sua vida. E assim foi com Elias, ele comeu e foi fortalecido. Porém, ao final de 40 dias, irmãos, um alimento fez com que aquele homem caminhasse durante 40 dias. Isso que é Deus. Sabe o que é isso? Deus está falando para mim e para você que nós devemos andar na dependência dEle. O alimento que Ele dá é suficiente para a caminhada longa. Ele não vai nos dar algo em que daqui a 2 horas nós estaremos com fome novamente. Aquilo que vem dos céus, vem direto da eternidade, do trono de Deus para nossas vidas. E por isso, quando nós comemos, nos traz fortaleza, vigor, para que nós caminhemos ainda mais. Se você está aí, muitas das vezes falando: Senhor, eu estou fraco, receba do pão vivo que desceu do céu para a tua vida, porque é esse alimento que vai fazer com que você caminhe ainda muitos e muitos dias na presença de Deus. Quando Elias chega num certo lugar, olha só, irmãos, ele entra numa caverna, porque
campo, no deserto, num lugar aberto, já não podia mais conter aquele sofrimento. Ele tinha que ter um cantinho para sofrer no escuro. Quantas das vezes a nossa luta é tão grande que dá vontade de sofrer no escuro? Caverna é lugar de escuridão, onde não tem espelho, onde você não está se vendo, onde você não tem o barulho externo, onde você quer se juntar àquele ambiente, naquele ambiente morrer. Esse foi o desejo de Elias: Senhor, me mata, quero morrer, basta. E o corpo dele foi levado para essa caverna, assim, debaixo dessa aflição. Quando o Senhor começa a dialogar com ele, quando o Senhor começa a dialogar com Elias, a primeira vez, ele fala isso por 2 vezes, mas no versículo 10 ele fala: sinto minhas entranhas serem consumidas. Agora olha por causa de que as entranhas deles estavam consumidas, Senhor. Irmãos, por causa do zelo pela obra do Senhor. Isso aqui é para que a gente possa ter um alerta. Às vezes a gente está com tanto zelo na obra do Senhor que a gente se esquece da nossa vida. Queremos cumprir todas as agendas necessárias para que nós possamos estar com o nosso ego inflado, porque nós estamos fazendo a obra do Senhor, mas só que por dentro as entranhas, ou seja, tem alguma coisa errada dentro de nós. Aquilo que foi gerado, aquilo que Elias viu que foi gerado dentro dele, agora ele percebe que há um vazio, e aquele vazio está causando dores, por causa do zelo da obra do Senhor. Tem muita gente que está aqui, pujante na obra, trazendo palavras bonitas, cantando, mas por dentro as suas entranhas estão com dores. As pessoas estão pensando que por ter um microfone ou um altar e tratando daquilo que é espiritual, zerou o problema. Quero te dizer que não zerou o problema. Enquanto nós não tivermos a consciência de que nós estamos sentindo dores, e essas dores precisam ser tratadas, irmãos, nós não viveremos a plenitude daquilo que Deus já preparou para as nossas vidas. A primeira coisa que eu te aconselho a fazer é analisar como tem sido a sua vida na obra ministerial, porque muitas das vezes a gente está tendo tanto zelo na obra do Senhor, mas só que a nossa vida não tem nenhum tipo de zelo. Eu quero te falar uma coisa: o teu corpo é templo do Espírito Santo, sim ou não, irmãos? Se o teu corpo é o templo do Espírito Santo, é este lugar que tem que ter o maior zelo da face da terra, porque quem habita em você é aquele que tem todo o poder para fazer com que as suas entranhas sejam curadas. Mas se eu não cuidar do templo do Espírito Santo, vão ver apenas um templo bonito por fora, mas feio por dentro, porque dentro está destruído. Dentro está destruído por quê? Porque na passada dos nossos dias, na nossa caminhada,
na escrita da nossa história. Nós fizemos tudo que foi certinho para o Senhor, mas esquecemos do principal, que é a nossa vida. E hoje, quando nós paramos para nos dar conta, nós vimos que nós fizemos tudo certo por um lado, mas destruímos a nossa vida pelo outro lado. E toda a destruição que é causada dentro da gente vai reverberar também dentro da minha casa. Quando eu executar um trabalho, aquele trabalho não vai ser com excelência, porque alguma coisa sempre estará faltando. Até mesmo quando eu me posicionar para fazer a obra de Deus, nem mesmo dentro da igreja, nem mesmo dentro da missão, dentro do ministério que você está executando, não vai sair perfeito, porque o templo principal está em ruínas, que é você. E cuidado, porque muitas das vezes a nossa mente quer levar o nosso corpo para a caverna. E se você entrar na caverna, meu querido, eu vou te falar uma coisa: para sair dela vai ser complicado. Porque não é questão que o Senhor não queira fazer algo, mas a questão é: será que eu quero que Deus faça algo por mim? Porque quando você chega nessa situação da caverna, com certeza absoluta você não tem forças nem para pedir socorro ao Senhor. Os seus pensamentos vagueiam, ficam aleatórios. Você não tem forças para pedir ajuda. E quantas pessoas que estão dentro da caverna hoje não têm forças para falar: por favor, me socorre. Se você tem percebido que tem alguém dentro da caverna, pessoas que têm deixado de frequentar lugares, frequentar reuniões familiares, frequentarem a igreja onde você está, pessoas que têm se desleixado nas suas roupas, na sua maneira, na sua higiene pessoal, irmão, começa a se ligar nisso e socorra para ajudá-las, porque o corpo pode estar falando, mas ela não tem nem a coragem de falar: por favor, me ajude. E eu quero te falar isso por experiência própria. Quer que eu conte um pouquinho daquilo que aconteceu comigo? No início da década de 2000, eu estava voando, seminarista, logo depois ordenado ao pastorado, então eu estava voando. Já estava nascendo uma igreja, né, no lugar onde a gente começou a plantar a igreja, estava ali, tudo dando certo, Deus estava bombando naquele lugar, pregando em vários lugares, fazendo vários seminários, várias coisas acontecendo. Quando em 2008 mergulhei na batalha espiritual, me especializei na área da cura interior. Quantas pessoas saíram da depressão, da angústia, a coisa estava acontecendo. E nisso eu estava trabalhando também muito no meu emprego, nas minhas atividades, muito também na obra do Senhor. Estava um negócio de louco. Às vezes eu ia dormir 4 horas da manhã para acordar às 5, para sair, para voltar ao trabalho. Isso era de domingo a domingo, crianças pequenas, responsabilidades na casa do Senhor. Havia um zelo pela obra do Senhor. Caí num lugar para trabalhar que o lugar era muito pesado, o clima era pesado. As pessoas daquele lugar tiravam a própria vida, irmãos, pelo clima que era, a atmosfera pesada que era aquele lugar. Mas nós fomos lançados ali na cova dos leões. E eu já estava sentindo o cansaço. De vez em quando eu falava: Senhor, me dá um cadinho de tempo para mim.
porque eu já não aguentava mais. E quando eu fui para aquele lugar, por muitas vezes eu falei, basta, como Elias falou. Senhor, se puder, tira a minha vida. A minha família já está garantida aí, vai receber pensão. Então tira a minha vida que eu não estou aguentando mais. Nisso, no trabalho, falei, não, deixa mais um pouquinho. Ia mais um pouquinho. Aí daqui a pouco eu vou tirar férias, e as férias eram todas picotadas. Não, tira só 5 dias, tira só 10 dias. Não, deixa para depois, acumula. E o trabalho estava ali me consumindo. Na igreja, enquanto todo mundo estava sendo curado, irmãos, enquanto todo mundo estava sendo abençoado, eu estava começando a cair em depressão. Tem uma foto antiga que eu estava na Alerj, em que tiraram uma foto minha que eu estava sentado enquanto uma pessoa estava falando, mas interessante, só tiraram a foto, só a minha foto. E eu estava numa posição em que, estava meio mais barrigudinho do que eu estou hoje. E eu estava com um braço cruzado e o meu corpo estava todo encurvado. A minha cabeça estava para baixo. Eu falei assim, meu Deus. Depois de muito tempo que eu revi essa foto, eu falei, meu Deus, está estampado aqui a tristeza que havia dentro de mim. Apesar de tudo estar acontecendo, eu mesmo já estava com as minhas entranhas em dores. Quando foi percebido que eu fui direto para a caverna, eu já não estava mais indo para o meu trabalho. A coisa lá estava de cabeça para baixo e queriam tomar algumas decisões que iam me prejudicar ainda mais. A minha esposa me levou até o médico, que até mesmo antes dela me levar ao médico, eu tinha ido ao médico, relatado o que estava acontecendo. O próprio médico achou que eu estava dando golpe. O médico não acreditou em mim. Quando, no caso, a doutora olhou e viu que o negócio estava complicado, ela falou, apresenta ele lá logo, porque a gente vai ter que correr para um tratamento mais forte. Eu vivi à base de tarja preta. A minha esposa andava comigo no meio da rua e tem situações que até hoje eu não me lembro do que aconteceu. Os meus filhos eram pequenos, vinham brincar comigo e eu nem aí para eles, porque não tinha força, não tinha ânimo, não tinha vigor. O Anderson vivo havia morrido dentro da caverna. Estava dentro da caverna. E é muito interessante porque eu sei o que acontece dentro da caverna por experiência própria. Você apaga os seus dias. Você apaga a sua existência. Você não sente amor por ninguém. E nem sente o amor de ninguém por você. A sua vida fica literalmente parada. Porque você não tem como dar nenhum outro tipo de passo. E como eu disse, quem me guiava pela rua era minha esposa. E às vezes, literalmente, irmão, babando no meio da rua. Nenhum parente bate na sua porta nesse tempo para te ajudar. Muitos até falam assim, isso aí é porque tem cabeça fraca, como eu falei ontem. Isso é palhaçada. Isso aí é porque não sabe viver a vida. Começam a julgar pensando que
a culpa é sua. E muitas das vezes você se vê e fala, a culpa é minha. Do nada, quando eu comecei a voltar, a sair um pouquinho para a porta da caverna, do nada, às vezes eu estava parado e começava a chorar, igual criança. E não sabia porquê, mas a palavra está dizendo aqui, as entranhas estavam doendo, o meu espírito, a minha alma não estavam equilibradas em Deus, então havia dores dentro de mim. E antes de entrar na caverna, ainda tinha gente que me colocou lá dentro, me ajudou. Infelizmente, tem pessoas que são levantadas no ministério e por causa da disputa de poder, olham você como uma ameaça. E elas nunca vão observar quando você está entrando na caverna. E quantos pastores, na qual eu estava submetido, me empurraram para dentro da caverna, falando, isso aí, daqui a pouco passa. Você é forte. E naquele momento não era a palavra que eu queria ouvir. Quando você está dentro da caverna, você não quer que alguém venha falar para você que você é forte. Você vai querer colo. Você vai querer alguém que te ouça todas as suas mazelas, tudo aquilo que está te trazendo dor. Não precisa ninguém bater na porta e dizer que você é forte, porque naquele momento a tua situação não está dizendo que você é forte, está dizendo que você está em momento de fragilidade, fraco e precisa de ajuda. Quantas vezes pastores, eu estou dizendo isso aqui não é para rasgar o véu da noiva não, é para trazer também alerta aos pastores que estão na frente de ministérios. Observem aqueles que estão ao seu redor e não ficam aí disputando poder, mas sejam um agente de milagre para o próximo. Às vezes o pastor fica ali ameaçado no poder e fala assim, já que ele está se afastando, é melhor para mim, porque aí eu posso trabalhar sossegado. Quantas das vezes fui humilhado juntamente com a minha família, pastor Anderson está muito soberbo. Eu falei, soberbo? Eu sabia que essa não era a realidade, irmãos, porque quem me conhece bem, sabe que eu nunca fechei as portas para ninguém. Nunca fiquei aí falando que eu sou o melhor pregador do mundo. Nunca fiquei falando que eu sou o melhor pastor do mundo. Não, porque eu tenho a plena consciência de que o ministério que Deus me deu como responsabilidade é para servir ao próximo. E isso nunca saiu da minha mente e do meu coração. Mas naquele momento me empurrou mais um pouquinho para a caverna. Mas um dia, não sei quem foi, não sei se aconteceu, não sei como foi, mas eu me lembro que eu estava na rua com a minha esposa. E uma pessoa falou para mim dessa forma: a partir de hoje, o seu tempo na caverna acabou. A partir de hoje, o Senhor te dará alimento para que você tenha forças na caminhada. A partir de hoje, o Senhor está trazendo cura à sua alma. Irmãos, eu só me lembro da voz que falou. Naquele momento, foi assim uma das poucas cenas que vieram à minha cabeça, uma das poucas vozes e poucas palavras que ficaram gravadas na minha memória, porque a partir daí, Deus começou a me tirar da caverna. E você pensa que acabou? Não acabou não.
Porque enquanto eu estava saindo da caverna, eu fiquei de mal com Deus. O meu questionamento era: por que o Senhor deixou acontecer isso tudo? Se eu fui usado para curar pessoas dessa depressão, da solidão, da angústia, por que o Senhor deixou acontecer isso tudo enquanto eu estava no auge do meu ministério? Tudo aquilo que o Senhor pedisse a mim, eu daria, e o Senhor conhece o meu coração. Por que, Senhor? E esse era o questionamento que eu tinha. Coloquei no meu coração nunca mais pisar numa igreja, nunca mais receber uma palavra, porque o que Deus fez comigo foi injusto. Eu achei que Deus me abandonou. Ele foi apenas Deus e não Pai. E a minha decisão era sair disso. Eu perdi meu tempo, falava eu. Irmãos, quantas dores eu senti aqui dentro, porque muitas coisas foram geradas, e agora eu sentia o vazio, sentia as dores, sentia abandono, senti a rejeição dos meus colegas de ministério. Eu senti que eu estava solitário nessa caminhada. Minha esposa falou: vamos ali na igreja para... Eu falei: eu não quero ir. Vamos assim mesmo sem vontade, vamos. E eu fui. Irmãos, eu nunca fui tão gelado no culto como naquele dia. Todo louvor, toda palavra, tudo aquilo que falavam, para mim não era nada, porque eu sabia de tudo. Eu sabia daquele enredo ali, então nada vinha até mim. Eu fechei o meu coração para a palavra. A culpa não foi do pregador, a culpa não foi de quem estava ali louvando. Eu fechei para balanço. Acabou. E eu fiquei indo naquela igreja uma vez, 2 vezes, até que um dia veio essa palavra da caverna. Eu me lembrei daquilo que o irmão havia dito na rua. E naquele dia eu vi o Senhor face a face. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Sim, você teve zelo na minha obra. Sim, você fez as coisas corretamente. Eu quero te dizer uma coisa: eu estava contigo em todos esses momentos. Inclusive eu te dei oportunidade para você beber de mim, comer de mim. Eu te dei oportunidade para você dar tempo para você e a sua casa. E você preferiu, com o teu zelo, continuar a minha obra e se autodestruir. É forte, né, Brasil? Deus só fala nesse nível para quem alcança a maturidade para ouvir aquilo que precisa ser dito. Deus, quando veio com a palavra, Ele me rasgou todo, irmãos, porque o nosso Deus também é o cirurgião de almas. Aleluia! Naquele momento Ele começou a fazer uma cirurgia dentro de mim, porque eu precisava de cura de dentro para fora. Deus começou a mexer dentro, nas estruturas. Deus começou a colocar cada vasinho no seu lugar, cada órgão no seu lugar. Deus começou a falar comigo: calma, que eu ainda tenho alimento para você. Não terminou não. Ainda tem pessoas que você vai ter que colocar a mão para enviar. Ainda tem pessoas que chegarão até a tua casa que você vai ministrar a elas.
Ainda tem pessoas que serão restauradas através da sua boca. Ainda há uma grande obra a fazer na tua vida. Mas saiba o momento de parar e cuidar de você. Faça tudo com ordem e decência. Faça tudo com planejamento. Comece do zero. Não deixe com que a sua ansiedade domine as suas decisões. Eu estou aqui, me peça direção. Eu não estou apenas no terremoto. Eu não estou apenas no fogo. Eu não estou apenas nas coisas que causam moveres sobrenaturais. Eu estou também na conversa, na brisa leve e suave, no momento em que ninguém está ali presente, eu estou contigo. No momento que está todo mundo ocupado, eu estou ali contigo. No momento em que muita gente quer movimento, eu estou ali contigo. Muitas das vezes, meus queridos, nós queremos multidões. E às vezes Deus vai falar com pessoas. Deus vai trazer pessoas para que na sua conversa com ela, essa pessoa seja edificada, seja transformada pelo Senhor. Tem pessoas que precisam de pastor de um só. Tem muita gente que quer ser pastor de multidões, mas está faltando pastores de uma pessoa só, que tem o seu tempo para ouvir, tem o seu tempo para chorar, tem o seu tempo para dizer: fala mais, filho, fala mais, filha, pode falar, desabafa. Não adianta, irmãos, porque a obra do Senhor continuará sendo a obra do Senhor ainda que morramos. É o que eu falei ontem. Às vezes nós estamos nos desgastando numa obra que é chamada obra do Senhor, mas é obra de homens. Satanás tem feito como fez com o povo do Egito: tira a palha, tira o barro, mas eu quero a mesma produção. E a gente fica num ativismo muito grande, e a gente não vê que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. E o nosso tempo de qualidade com Deus não existe. Sabe por que não? Que a gente vai no monte para buscar poder. A gente vai para a consagração para buscar poder. A gente jejua para buscar poder. A gente só quer buscar. Experimenta ir para o monte para ter só comunhão com seu Pai. Experimenta jejuar só para você ter comunhão com seu Pai. Experimenta buscar para ter comunhão com seu Pai. Nós queremos poder para quê? Qual é o objetivo em que nós estamos buscando esse poder? Só para fazer barulho, irmãos? A gente está se esquecendo de uma coisa, que nós não podemos mais pensar no agrupamento de gente, um monte de carne reunida. Não! Esse é o tempo que o Senhor quer trazer cura a pessoas. O poder que o Senhor já designou, já está escrito lá em Marcos 16, 15, 16, se eu não me engano. Que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Isso aí não vai mudar. O poder já foi dado à igreja. Aquilo que o Senhor determinou não vai mudar.
O problema é que a gente quer ver muitos resultados, mas não adianta ver os muitos resultados todo destruído. Quer um conselho? Cuide da sua vida em primeiro lugar. Não perca a sua vida. Não perca a sua família. Não perca as suas habilidades, a sua profissão. Não perca a paz. Enquanto eu estava na caverna, irmão, sabe uma coisa que eu me lembro que eu pedi? Era paz. Porque eu não tinha paz. Uma pessoa que está depressiva não está em paz. Porque as trevas daquele lugar, não estou falando nem trevas espirituais, são as trevas da caverna. Faz com que você ande em tormenta naquele lugar. O tempo de tormenta é dentro da caverna. Há um grito de clamor. E às vezes esse grito é silencioso. É por isso que eu falo para vocês, observe as pessoas que estão do seu lado. Além da sua vida, observe também se tem alguém que precisa de um apoio seu. Nos momentos que eu estava de mal com Deus, talvez se uma pessoa chegasse e me desse um abraço, já seria o suficiente. Mas nem um abraço se dá no momento em que você está na caverna. Porque antes da caverna era o Anderson que estava no congresso, pregava e tinha autoridade e tal. Então era como se estivessem me colocando no pedestal inacessível, inatingível. Então ele é poderoso. É assim que a gente vê os pregadores de hoje. E aquele ali tem poder, hein? Eita, manto de mistério. A gente cria um vácuo entre o pregador e nós. E que pregador, e que palavra. Às vezes aquele que está trazendo uma palavra tal, está destruído por dentro. O espiritual dele está lá em cima e a vida pessoal dele lá embaixo. E nós estamos falando sobre isso porque pouco se fala isso dentro da igreja. E esse é o tempo que Deus quer falar isso na igreja. A igreja precisa ser curada. A gente fala muito sobre conquista de territórios na batalha espiritual. E uma das perguntas que eu mais faço, principalmente às igrejas do Rio de Janeiro, porque tem tantas igrejas, o Rio de Janeiro é considerado um estado cristão, mas quem domina é a violência. Sabe por quê? A igreja está doente. Quando a pessoa está doente, ela não tem reação para fazer nada pelo outro. Logo, o estado está doente. Mas a igreja precisa ser curada. A igreja precisa ser curada para que os outros lugares ou territórios comecem também a sentir cura. Então, irmãos, assim como Elias estava, assim como eu estava, Deus tem o prazer de se encontrar com esses que estão com as suas entranhas em amargura, doendo, para que essas pessoas tenham uma vida plena em Deus. Eu creio piamente que se você está ouvindo essa palavra nesse momento, é porque o Senhor também quer falar contigo. Ele quer falar contigo na perspectiva que você se encontrar ou as suas entranhas estão consumidas, amarguradas, ou você está com uma história de que alguém próximo a você esteja passando pelo mesmo problema. Creia numa coisa, em primeiro lugar, Deus não te abandonou jamais. Em segundo lugar, Ele traz o alimento necessário para a sua vida, para te manter de pé.
Em terceiro lugar, eu quero falar para você que ainda não terminou a obra que Ele tem na sua vida. O que Ele colocou na sua mão não é para outro fazer, é para você fazer. E é por isso que Ele está falando para você hoje: saia da caverna, porque ainda há uma obra a ser feita através de você. Creia que Deus vai mudar a sua história. Mas não vai ser aquela história de figurinha, não, irmãos. Deus mudará a sua história para que outras histórias sejam mudadas. Eu creio piamente que o Senhor já colocou uma palavra em nossos corações, para que nós possamos absorver essa cura dentro de nós, para que nós possamos entender o processo da cura dentro de nós, para que nós possamos entender que o zelo do Senhor precisa ser gerado, mas não da forma que nós muitas das vezes imaginamos, voraz, sem que haja nenhuma barreira. O negócio vai ter que acontecer, pronto, e acabou. E Deus no negócio, e a luta está pesada, mas Deus está aqui. Não. Se as lutas estão fazendo com que as suas forças comecem a se definharem, é esse momento de você parar. Quando a gente está numa pegada em que a luta está nos oprimindo, de forma que eu não tenho mais alegria em fazer aquilo, é hora de parar. Tenha essa consciência. O que o pastor vai falar de mim? O problema é dele. Ele tem que respeitar a hora de parar. Mas tem muita gente dependendo de mim. Não tem não, irmão. Tem não. Todo mundo se vira. Todo mundo se vira. Preste atenção. Muitos atletas, a gente viu uma das maiores atletas do mundo, Simone Biles, falando: eu tenho que parar para cuidar da minha saúde mental. Todo mundo, É porque aquilo que ela estava entregando já não era mais com alegria, com excelência. Você tem que ter prazer naquilo que você faz. Você tem que ter alegria naquilo que você faz. Às vezes, você está entrando dentro da caverna até mesmo porque você está se movendo no ministério errado. O seu ministério pessoal errado. Às vezes você é um evangelista, está se movendo como pastor. Às vezes é um apóstolo, está se movendo como mestre. E está tudo errado. E pior ainda, às vezes você também está na igreja errada. Porque muitas das vezes a gente, não, e eu fiz muito isso. Não, vai dar, vamos mais um pouquinho que dá. E não deu. Não deu, irmãos. Aí você fala: mas foi só contigo. Não, muitas pessoas hoje estão deixando o barco porque não dá mais. Esse estresse, esse desânimo, tem um nome na área da psicologia, psicanálise, é o burnout. E nós temos tido burnout espiritual, ou burnout ministerial. As pessoas têm se estressado com a obra, têm deixado tudo para trás por causa da obra. É o zelo. A gente está falando aqui de um dos maiores profetas que já pisou nessa terra, Elias. E se o Senhor permitiu que fosse escrito isso aqui, é para que nós hoje pudéssemos falar sobre este assunto, para que a gente possa aprender
o que foi deixado aqui na história, para que a gente possa se edificar e começar a traçar uma outra rota no nosso caminho. Você entendeu essa mensagem, amém? Eu quero orar com você também nessa tarde, em nome de Jesus, em cima dessa palavra, porque eu tenho certeza que Deus assim está se movendo nesse tempo, e nós estamos nos últimos segundos da volta de Jesus. Para eu fechar aqui, eu tive uma vez uma visão de uma noiva que estava deitada a um espaço, alguns metros de mim. E dentro da visão o Senhor falou assim: chega perto dela. E quando eu olhei, cheguei perto, ela estava toda esquartejada. Aí o Senhor falou assim para mim: essa é a minha igreja. Essa é a condição da minha igreja. Um corpo esquartejado não sente nada. Um corpo esquartejado não tem como andar, não tem como trabalhar, não tem como abençoar ninguém, porque é um cadáver. Acho que foi o Daniel que colocou um negócio desse aí, né, do cadáver. É um cadáver, não vai produzir nada. Às vezes, quando nós estamos dentro da caverna, é como se nós fôssemos cadáveres lá dentro, e não se produz nada no reino. E hoje Deus quer mudar essa realidade em nós. Deus quer mudar totalmente a dinâmica do nosso ministério. Feche seus olhos em nome de Jesus. Comece a analisar e ver se faz sentido mesmo tudo isso que foi falado aqui. Talvez você tenha vivido até agora num ativismo ministerial tão grande que isso não te traz mais alegria. Você tem andado depressivo, se sentindo solitário. Você tem andado de uma forma em que já está no modo automático. Talvez até você conheça outras pessoas que estejam assim também, que precisam de ajuda. A minha história é como a história de muitos homens e mulheres de Deus, que ficaram com as suas entranhas sendo consumidas pela dor, pelas perdas, pela solidão. Mas o cirurgião da alma está aqui. Ele hoje quer abrir a sua alma. Ele hoje quer trabalhar dentro daquilo que foi ferido. Talvez tenha na sua alma feridas que estejam abertas e estejam infeccionadas. Se mexer nelas causa uma dor terrível. Mas é necessário o cirurgião da alma mexer nessas feridas. Nós não sabemos quem provocou, como foram provocadas, mas Ele sabe como mexer, agir. Ele sabe como vai curar essa ferida. O cirurgião também é pai. E hoje Ele quer te abraçar. Ele quer te abraçar ao ponto de que você sinta o calor da sua presença.
Ele quer sussurrar o seu ouvido, assim como Ele fez com Elias. Ele pergunta para você: o que fazes aí? Venha para fora dessa caverna. Eu tenho ainda uma obra a realizar na sua vida. Eu quero te curar. Eu quero fazer com que a sua alma esteja totalmente curada, para que você esteja inteiro para mim. Aleluia. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Paizinho, muito obrigado porque até que o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor já está movendo as suas mãos dentro de nós. Que toda alma que está sendo consumida, ó Pai amado, pelas dores essas, ó Pai, que são feridas que foram feitas ao longo da nossa caminhada cristã, rejeições que nós, Senhor amado, tivemos no meio do caminho, palavras que vieram nos rasgar a alma, ações que fizeram com que tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, fosse invalidado. Pedimos ao Senhor que em nome de Jesus, mexa nessa ferida ainda que doa, porque eu tenho certeza, Pai, que o Senhor derramará sobre essas feridas o teu vinho, para tirar toda a impureza, toda a infecção, tudo aquilo que foi produzido por bactérias, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que até mesmo as trevas, os anjos caídos, os demônios, Senhor, se aproveitaram para potencializar os nossos momentos onde houve reclusão. Aproveitaram, Senhor Pai amado, para que a tristeza tomasse todo o nosso corpo também. E quantas pessoas têm tido dores insuportáveis nas suas juntas, nos seus ossos, nos seus músculos, dores de cabeça, enxaqueca, porque a sua alma está totalmente em prantos, totalmente triste, totalmente amargurado, Senhor. Venha com teu óleo para que haja cicatrização, haja proteção, para que nós possamos ver que o Senhor curou, e quando nós falarmos sobre isso, isso não venha nos causar nenhum tipo de dor. Precisamos, Senhor, nesse tempo, e o reino dos céus precisa, o Senhor precisa nesse tempo, de ministros e ministras do Senhor curados e curadas. Senhor, venha propiciar também a cada um dos teus filhos tempo de qualidade, ó Pai amado, com eles mesmos. Acenda o alerta, ó Pai amado, para que quando for o momento de parar para descansar, que nós possamos atender e entender que esse é o momento de descanso. Deus bendito e amado, venha nos alertar quando nós estivermos passando da conta, para que nós possamos, ó Pai amado, plenamente absorvermos em nós tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas.
Nós queremos ser curados para também transbordarmos isso dentro da nossa casa. Quantas vezes os nossos parentes, a nossa família, esposa, esposo, filhos, netos, muitas das vezes sofrem impactos negativos porque nós não estamos bem. Nós não estamos vivendo bem. Por isso pedimos ao Senhor que venha trazer a tua cura de tal forma que nós possamos, ó Pai amado, ter uma mudança até mesmo no nosso rosto, no nosso sorriso, na nossa forma de tratar o outro. Nós estamos aqui, Senhor, ajudando pessoas a dar um grito ao Senhor: venha nos socorrer. Dependemos do Senhor, acreditamos que o Senhor pode fazer muito mais. Pedimos ao Senhor também que coloque no nosso caminho pessoas, ó Pai, com coração aberto, sincero, que venha também nos ajudar na caminhada, porque eu tenho certeza que o Senhor não chamou nenhuma pessoa para andar solitário nessa vida. Que pessoas sejam levantadas para o propósito de ajudar-nos, ó Pai, nessa caminhada. Quantas pessoas se sentem sozinhas, solitárias. Peço ao Senhor que venha manifestar o seu poder nessa área. Desperte também pessoas aqui, ó Pai amado, para o aconselhamento. Pessoas que têm o dom de ouvir o outro. O dom, Senhor, de prestar atenção no outro. O dom de ser aquele que vai chorar com o outro. E que não vai usar a história do outro para se favorecer ou para ser uma ameaça, não. Mas pessoas que sejam cheias do teu Espírito, do amor do Senhor. Todo enganoso, ó Pai amado, nos mostre para que essas pessoas nem fiquem perto de nós. Mas que nós possamos ser, ó Pai amado, totalmente cuidados pelo Senhor. Te pedimos isso, Senhor. Venha ao nosso socorro. E que cada um daqueles que ouvirem essa palavra sejam tocados na sua alma, no seu íntimo, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o Senhor venha fazer a tua obra com excelência, Senhor, em nossas vidas. E que o zelo ao Senhor seja um zelo em um culto racional, em um culto de pessoas que são curadas na alma e que por amor ao Senhor farão tudo com equilíbrio na sua casa, na sua obra e também na sua família, no seu trabalho, onde quer que elas andem. Nessa tarde, nós decretamos a tua cura, declaramos a tua cura para cada vida que está aqui, a tua cura para cada vida que ouvirá, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, amém, irmãos? E é tão bom quando temos a presença dEle. A presença do Espírito Santo ameniza a nossa dor até que ela vá embora. E é importante a gente hoje tratar sobre esses assuntos. E a gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente vai falar sobre o último assunto. E eu sei que Deus vai completar a sua obra nas nossas vidas. Amém? Você está feliz com o Senhor?
Eu tenho certeza que Deus vai falar ainda mais nos nossos corações. Amém?